Corinthians já sabe datas de duas audiências na Corte Arbitral do Esporte, dois processos contra o Timão que totalizam 65 milhões de reais. Fala também sobre um suposto interesse do Corinthians no artilheiro do Campeonato Paranaense. Falar sobre o Corinthians que já sabe a data de duas audiências importantes na Corte Arbitral do Esporte. É que o Santos Laguna e o Tadieres entraram com ação contra o Corinthians na FIFA, o Corinthians perdeu em ambas, e o Timão recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. E se essas decisões forem confirmadas contra o Corinthians, o Timão vai precisar arranjar 65 milhões de reais, sob o risco de sofrer punições pesadas, como o transfer ban, que são aquelas proibições de inscrição de atletas. A primeira audiência marcada na Corte Arbitral do Esporte é do processo do Tadieres contra o Corinthians, a audiência marcada para 30 de abril e a cobrança é de 29 milhões e 400 mil pela compra do Rodrigo Garro. O Tadieres aponta uma série de falhas no pagamento do Corinthians e inclui também juros, indenização e custos do negócio. A segunda audiência envolve o Santos Laguna, time mexicano que se reunirá no dia 7 de maio, em audiência lá na Suíça, cobrança de 35 milhões e 200 mil reais pela compra de Félix Torres. De acordo com o Santos Laguna, há parcelas atrasadas, juros, entre outras coisas. Boa noite, Nicola. Como é que está a questão vai de bet no Timão? Alguma novidade sobre o segundo depoimento? Só para lembrar para vocês, o primeiro depoimento do Marcelo Mariano, nessa segunda-feira. Marcelo Mariano é o braço direito do Augusto, diretor administrativo do Timão. Nessa terça-feira rolou o segundo depoimento do Sérgio Moura, que era o superintendente de marketing do Corinthians. Ele precisou sair do Corinthians por conta de toda a repercussão negativa do caso Vai de Bet. Então, até lendo a matéria da Trivela, Sérgio Moura admite que levou o Cassundé ao Corinthians, mas depoimentos possuem divergências. Estou lendo aqui, ó. Ex-superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura admitiu que foi o responsável por levar Alex Cassundé ao Alvinegro, naquele que provavelmente foi o penúltimo depoimento do caso Vai de Bet. O último está marcado para essa quarta-feira, 14h. O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ainda tentou adiar esse julgamento. O pessoal da polícia disse que não aceitaria. Só para complementar a matéria, conforme a apuração da Trivela, os esclarecimentos prestados pelo dirigente afastado divergem em relação aos de Alex Cassundé em diversos pontos. A reportagem também soube que há contradições entre os discursos de Sérgio Moura e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, que foi interrogado nessa segunda. Porém, o alinhamento entre os depoimentos é maior entre Moura e Mariano em relação a Cassundé. O interrogatório de Sérgio Moura durou aproximadamente 2h30. Ele foi ouvido pelo delegado Tiago Fernando e pelo promotor Juliano Atoge. Enfim, só para recapitular essa história e partir para o próximo assunto, Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano estão sendo ouvidos não como testemunhas, mas como investigados. A polícia, inclusive, acredita já ter provas suficientes para indiciá-los por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O Carlos Nicola sabe algo sobre negociação do Corinthians com o Pavon? Carlão, eu posso assegurar para você que nesse momento não há nenhuma condição de alguém no Corinthians falar em reforços. Quem falar de reforços hoje no Corinthians está completamente fora da realidade. O Augusto Melo está vivendo 24 horas por dia para tentar salvar o cargo. E há 3 riscos reais dele deixar a presidência do Corinthians. O primeiro deles é essa investigação do caso Vai de Bet. Amanhã é dia crucial, depoimento do Augusto marcado para as 14h, numa delegacia de polícia. O outro motivo que pode determinar a saída do Augusto ainda no mês de abril, a reprovação das contas no Conselho Deliberativo, as contas de 2024 que tiveram um aumento da dívida de 700 milhões de reais. Detalhe, o Augusto já prometeu ao CORE, que é o Conselho de Orientação, em 3 momentos distintos a apresentação das contas. E nos 3 ele acabou furando. Fez uma nova promessa de que vai apresentar as contas nessa quinta-feira. O CORE já fez uma análise preliminar e está mais propenso a não reprovar, até porque o CORE não reprova, mas recomendar a reprovação das contas. E se o Conselho Deliberativo acatar essa recomendação e na votação do CD o Augusto perder, ele é afastado
imediatamente da presidência. Tem ainda aquele trâmite, aquele processo de impeachment que ainda não foi votado dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians também, que discute o impeachment, tá? Que história é essa de que o Timão está de olho no artilheiro do Campeonato Paranaense? Trata-se de Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta. O Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Formação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians, ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nessa sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Nesse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a Vaidbet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e Vaidbet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio Master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia. Algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação. E a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nesta terça-feira. O Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta. O Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. O Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.